Menino humilde socorre rica grávida em dificuldades e anos depois revela um segredo impactante. A cidade pulsava entre luzes brilhantes e sombras densas. Lucas, um menino de 12 anos, vagava pelas ruas de sua região esquecida. O aroma do pão fresco misturava-se ao cheiro de poluição e abandono. Ele sabia que, com seu tênis roto e roupas surradas, não pertencia ao mundo da riqueza que iluminava as avenidas. Mas naquele dia, o destino tinha outros planos. Enquanto caminhava, Lucas avistou uma figura curiosa. Uma jovem mulher em um vestido elegante, com um rosto pálido e uma mão sobre a barriga, gesticulando de forma frenética. Era Clara, uma mulher rica e grávida, que parecia ter saído diretamente de um conto de fadas, mas com a expressão de alguém à beira do desespero. Seus olhos estavam marejados e seu cabelo, que antes brilhava, agora parecia desgrenhado. Lucas sentiu um aperto no peito ao se aproximar. "Por favor, me ajude!" Clara implorou. A voz trêmula e cheia de medo. Ela estava fugindo de um compromisso forçado. Alguém de sua família conservadora a pressionava para um casamento que nunca desejou. Lucas não pensou duas vezes. Com o coração acelerado e a adrenalina pulsando nas veias, puxou-a para um parque abandonado, longe de olhares curiosos. No silêncio do parque, Clara desabou em lágrimas. Pela primeira vez, Lucas viu a fragilidade que se escondia atrás da beleza e da riqueza. Ela contou sobre as festas extravagantes, os sorrisos falsos e a pressão esmagadora que sufocava sua alma. As palavras dela eram como um desabafo, cada revelação um novo peso em seu coração. Um pouco mais a cada frase, Lucas se perdia na história dela. Ele percebeu que havia coragem na sua fraqueza, e isso fascinava. Mas em meio à vulnerabilidade, Clara fez uma confissão que ecoou como um trovão em seus pensamentos. "Meu filho, ele é fruto de um amor proibido, de um encontro que me marcou mais do que você pode imaginar." O olhar de Lucas passou por uma transformação. Ele sentia que havia algo ali. Uma sombra de sua própria história entrelaçada na dela. O que ela não sabia era que aquele amor não era apenas um romântico. Ele estava ligado a um evento do passado que quase lhe custou a vida. Anos se passaram. Lucas, agora um jovem adulto, reencontrou Clara, que parecia ter encontrado seu caminho. Mas a verdade que ele guardava o consumia. Ele descobriu que eram primos e que essa revelação poderia destruir tudo que Clara havia construído. Havia uma linha tênue entre ajudar e machucar, e ele estava prestes a acusá-la. Com a poderosa família de Clara em seu encalço, os dois eram peões em um jogo muito maior. Lucas se viu diante do dilema: revelar a verdade e libertar Clara de suas correntes emocionais, ou guardar o segredo e deixar que a história deles seguisse seu curso, mesmo que isso significasse sufocar sua própria dor. O peso do passado pressionava sobre ele, uma tempestade se formando a cada dia. Ao olhar para Clara, sua gratidão e fragilidade o deixavam em dúvida. Ele sabia que precisariam enfrentar suas verdades antes que o tempo esgotasse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que leio por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava em um mar de incertezas. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, ocupando cada espaço livre. Ele tinha a verdade, um fardo pesado que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, o chão sob seus pés tremeu. O estrondo absurdo que fez o coração dele parar. Um grito agudo cortou o silêncio do parque. Clara, pálida e assustada, olhou para Lucas. Ele se virou apenas para ver uma figura ameaçadora se aproximando. Era Tomás, o irmão mais velho de Clara, conhecido por ser agressivo e controlador. Os olhos dele estavam como lanças, fixos em Lucas. Você! O que está fazendo aqui com minha irmã? A voz de Tomás tinha a força de uma tempestade. O ar ficou pesado e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que esperar. O impulso foi fugir, mas Clara o segurou pelo braço em busca de proteção. Tomás, calma! Ele me ajudou. Clara tentou suavizar a situação, mas a fúria de Tomás parecia incontrolável. A tensão no ar era palpável e o terror se espalhava como uma mancha na água, engolindo tudo à vista. Num movimento brusco, ele avançou. Você não devia estar aqui, Lucas. Não é bem-vindo na nossa vida. Cada palavra era como um golpe, e Lucas poderia sentir o calor da humilhação subir pela sua nuca. Mas antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor os parou. Um carro acelerado surgiu do nada, e como se tudo estivesse em câmera lenta, ele perdeu o controle e se chocou com a árvore ao lado. O estrondo ecoou pela cidade. No caos, Clara soltou o braço de Lucas e correu para ver o que tinha acontecido. Mas Lucas ficou paralisado, o queixo caído. Ele reconheceu o motorista. Era um dos homens de negócios envolvidos na família de Clara. Em uma fração de segundo, a cena se transformou em um espetáculo desesperador. O motorista estava inconsciente. O carro pegava fogo. O calor começava a queimar o ar ao redor. Clara, volte! Lucas gritou, enquanto o pânico dominava o ambiente. Mas ela estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. O medo fez questão de mostrar sua face aterradora. Tomás, percebendo que não podiam ignorar a gravidade da situação, hesitou. Precisamos ajudar. A urgência na voz dele era nova, mas não podia desviar a atenção do fato de que eram de alguma forma coniventes com o que estava acontecendo. Enquanto isso, Lucas viu algo na cena. O celular do motorista escorregou para longe, aperto com uma notificação piscando. Ele se aproximou, curioso, e ao olhar para a tela, o mundo ao seu redor desmoronou. Havia fotos de Clara, mas não eram fotos comuns. Eram imagens dela em encontros, imagens dela em momentos íntimos com aquele homem. O pânico de Lucas atingiu um novo nível. Antes que ele pudesse processar tudo, Clara viu pela tela do celular. Seu rosto ficou paralisado, um misto de choque e vergonha. Não pode ser verdade! Sua voz tremeava com a emoção crua. O que Lucas entendeu ali fez sua mente girar. A história que estavam vivendo, os segredos que o mantinham próximo, tudo estava se intensificando em algo maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O que ele sabia sobre Clara, sobre o bebê, sobre seus sentimentos, tudo parecia um jogo de xadrez
onde as peças estavam mudando. O clima oscilou de uma preocupação intensa para um pesadelo revelador. Clara, não é o que você está pensando, Tomás disse, agora com uma preocupação genuína misturada à raiva. Mas Lucas sentia uma onda de desespero desabando sobre eles. Ele não sabia se deveria contar a Clara a relação de sangue, o que poderia ser a última carta que jogariam naquela partida. O céu estava nublado e eles faziam parte daquela tempestade. O pesadelo estava apenas começando. As chamas do carro ardiam como o caos nas vidas deles. Lucas olhou para Clara e a dúvida o consumiu. Seria possível que estivessem todos envolvidos em algo muito mais sombrio? Era hora de decidir. O que fazer agora? Lucas sentiu o coração bater forte no peito, enquanto o caos se desenrolava à sua frente. Clara parecia paralisada, os olhos fixos na tela do celular, como se a realidade tivesse se transformado em pixels de dor e revelação. O calor do fogo começava a pressionar suas costas, mas ele estava congelado, preso a um momento que deveria ser um filme de ação, mas era mais dramático do que qualquer um deles poderia suportar. Clara, escuta! Ele tentou puxá-la de volta à realidade, mas a expressão dela era de choque total. Tomás, que havia mostrado um lado protetor antes, agora parecia dividido entre raiva e... "Precisamos sair daqui!" ele gritou, mas ninguém se movia. O barulho do motor em chamas, o crepitar do fogo, tudo isso criava uma sinfonia de desespero e confusão. E então, como em um piscar de olhos, algo desmoronou. Um grito, não é de Clara, nem de Tomás. Era um grito distante, horrendo. E de repente, uma explosão saiu do carro, como se todo o peso do mundo houvesse se concentrado no momento. O impacto arremessou Lucas para o lado. No chão, ele viu o corpo sem vida de um homem. O motorista, agora, não era apenas um desconhecido. Era um membro da família de Clara. Um dos homens de negócios que eles temiam. As chamas lamuriavam como serpentes e o pânico tomou conta do ar. Bom, morreu? Clara, murmurou, a voz um sussurro. O choque era palpável, como se o ar tivesse se evaporado. O que ela não sabia era que nesse momento o jogo começou a tomar um novo rumo. E então, um som agudo começou a se espalhar. Uma sirene ao longe, cada vez mais próxima. Como se o cenário não pudesse ser mais trágico. Um grupo de pessoas se aproximou. Eram repórteres, câmeras e curiosos. A cena tornou-se um espetáculo de horror. "Clara, precisamos ir!" Lucas gritou. Mas a verdade estava se ajustando na mente dele. Ele havia visto algo nos olhos do motorista antes da explosão. Reconhecimento! Ele havia reconhecido Clara. O que ele sabia? O que ele poderia ter revelado? A sombra do passado começou a jogar dúvidas sobre o futuro. Tomás agarrou o braço de Clara. "Vamos, agora!" Ele puxou-a com força, mas Clara estava em choque, murcha como uma flor ao sol de meio-dia. O que ela estava prestes a descobrir era muito maior do que qualquer ataque de raiva de Tomás ou os segredos que Lucas guardava. A verdade estourou como fogos de artifício. Enquanto Lucas lutava com seus próprios demônios, a sirene se aproximava e ele percebeu uma figura familiar na multidão. Não podia ser.
Era a mãe de Clara, a mulher que ele sempre havia respeitado, mas que até então percebera apenas como o ícone de uma vida que nunca poderia alcançar. Agora a expressão dela era de pura fúria. "Clara, o que você fez?" ela gritou. E cada palavra era como um soco no estômago. Lucas sentiu um frio na umidade do ar, como se tudo o que ele conhecia estivesse se desfazendo. Não era apenas um acidente. Era uma cena armada. As peças desse quebra-cabeça começaram a se mover de forma errada. "Você não sabe de nada! Você não conhece a verdade!" Clara berrou, desafiando sua mãe. Tomás, ainda segurando Clara, estava em um mar de incerteza. O que está acontecendo realmente? Mas Lucas sabia que a tempestade estava apenas começando. E antes que alguém pudesse respirar, uma última reviravolta. Uma voz familiar cortou a confusão, fazendo todos congelarem. "Clara, não se esqueça do que eu te pedi, senão você vai perder tudo." A figura imponente estava lá, emergindo como uma ideia obscura, e ao olhar, Lucas percebeu o significado devastador. Era alguém de um passado que ele nunca imaginou que retornaria. O peso da revelação caiu como um raio, e tudo o que ele pensava que sabia se desfez na fumaça e nas chamas. O jogo tinha mudado. O que era um segredo poderia agora destruir todos. Lucas sabia que precisava escolher seu próximo movimento com cuidado. Uma certeza se instalou em seu peito. Essa história ainda tem muito mais a revelar. A tensão pairava no ar, como se a própria atmosfera estivesse esperando por algo. Clara estava em choque, os olhos fixos na tela do celular, e Lucas era incapaz de se mexer. Tomás, por outro lado, parecia estar arremessado entre proteção e raiva, incapaz de lidar com a calamidade que se desenrolava. "Clara!" Lucas gritou, a voz dele cortando o silêncio. "Precisamos nos afastar daqui." Mas ela não ouvia. O olhar de Clara era um espelho partido, refletindo não só medo, mas uma confusão que dilacerava sua alma. Enquanto isso, a sirene se aproximava, misturando-se ao incêndio que ainda rugia na cena. O calor das chamas parecia se intensificar, e o que antes era um parque abandonado, agora se tornava um espaço de desespero. De repente, um movimento rápido nas sombras chamou a atenção de Lucas. Uma figura se aproximava da multidão. Uma mulher com um semblante sério e determinado. Ela avançava, cercada por pessoas que pareciam desconcertadas com a cena. O coração de Lucas acelerou. Era a investigadora Mara, alguém que sempre esteve nos bastidores das intrigas da cidade. A fama dela por desvendar mistérios é conhecida. O que ela estava fazendo ali? "Clara! Lucas!" ela gritou, a voz poderosa ecoando no ar pesado. "Parem! O que aconteceu aqui é só o começo." A hesitação tomou conta de todos. Clara olhou para Mara, a confusão se intensificando. "O que você sabe?" Mas antes que Mara pudesse responder, um estrondo ressoou. A terra tremeu e todos se viraram para ver uma van preta se aproximando em alta velocidade. Antes de parar bruscamente e derrapar no chão, levantando poeira e fazendo com que a multidão se afastasse em pânico, as janelas da van se abriram de maneira abrupta e 3 homens vestidos de preto desceram, com expressões sérias. "Ladrões?"
Assassinos? Mara, o que está acontecendo? Tomás gritou. Oh! Instinto protetor aparecendo enquanto ele puxava Clara para trás, como um escudo. Não agora! Isso é muito maior do que vocês imaginam! Mara exclamou, o olhar fixo no grupo. Então, em um movimento rápido, ela se virou para Lucas. Você precisa me ouvir. Sobre Clara, sobre você. Existem verdades que ainda não foram reveladas. Mas antes que Lucas pudesse processar, um dos homens de preto se aproximou e, com um gesto rápido, revelou um dispositivo que emitia um feixe de luz. Clara recuou. A expressão dela se transformando em horror. Ela se virou para Lucas, a voz quase num sussurro. O que está acontecendo? Ele nunca tinha visto tanta impiedade. Baixo, um dos homens se aproximou de Clara, inclinado para sussurrar algo em seu ouvido. Ele fez um movimento com a mão e uma pequena tela apareceu do nada. Era um vídeo de Clara em situações comprometedoras, mas não por escolha. Eram momentos gravados sem o conhecimento dela. Não pode ser verdade! Clara gritou, quase em lágrimas, enquanto os outros olharam em choque. Você não entende, Clara. Você está em perigo. Ele está vindo atrás de você. A voz do homem era fria e calculista. Mas havia urgência. Lucas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O sangue congelou em suas veias. O que quer que estivesse acontecendo não era apenas sobre o acidente do carro ou o segredo que ele guardava. Era uma teia de mentiras, traições e uma verdade aterradora que poderia colocar todos em risco. Lucas! Clara olhou para ele, os olhos cheios de medo. O que você sabe sobre mim? Sobre meu passado? E de repente, o peso da revelação que ele guardava agora se sentia como uma bomba prestes a estourar. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Clara, a sirene agora estava bem próxima, envolvendo tudo em um mar de caos. Ao mesmo tempo, os homens de preto olhavam para eles como predadores prontos para atacar. O futuro deles estava sendo moldado em instantes, e Lucas soube que a revelação que guardava não era apenas sobre eles. Era uma chave, um divisor de águas que poderia acabar com tudo. E, antes que pudesse tomar qualquer decisão, a porta da van se abriu mais uma vez, e uma figura familiar emergiu dela. Era alguém que Lucas não esperava ver, e o impacto dessa presença foi como um soco no estômago. O coração dele disparou. Chegou a hora, a figura disse. E tudo pareceu parar. Mais uma vez, o mundo se transformava. Quem era essa pessoa? E o que ela tinha a ver com Clara? Com ele? A incerteza os envolveu. E Lucas percebeu tudo que ele sabia poderia ser uma mentira. Quando a figura familiar emergiu da van, o coração de Lucas quase parou. Era Maria, a mãe de Clara, mas não era a mulher que ele havia respeitado por tanto tempo. Havia algo diferente naquela mulher. Algo sombrio por trás do olhar que agora focava em Clara. Chegou a hora, ela dizia, como se as palavras fossem uma sentença de morte. O tempo parecia congelar, enquanto todos ao redor tentavam entender a gravidade da situação. Clara tremeu, seus olhos arregalados em choque. Tomás apertou o braço dela, protegendo-a, mas Lucas podia sentir a tensão no ar. Você não tem que fazer isso, mãe, Clara gritou, o desespero transbordando em sua voz. Mas Maria continuou impassível, como se não a estivesse ouvindo. A sirene ao fundo se intensificava, como um presságio do que estava por vir.
Clara, você não entende. Você precisa saber a verdade sobre você, sobre a família. Maria começou. A voz dela era quase um sussurro, mas carregava um peso que fez Lucas estremecer. Ele sabia que o passado tinha segredos, mas nunca imaginou que fossem tão profundos. Gold, um dos homens de preto, olhou para Lucas e depois para Maria. Vamos, não estamos aqui para discutir. Temos tempo limitado. Ele falava como se estivesse em controle, mas Lucas sentiu um nó na garganta. O que estava em jogo era maior do que ele poderia imaginar. Você não tem que obedecer a eles, mãe. Clara respondeu, a indignação queimando na voz dela. Mas a resposta da mãe foi instantânea e brutal. Obedecer é o que você sempre fez, Clara. Agora é hora de enfrentar isso. Lucas queria intervir, queria puxar Clara para longe, mas as palavras dela o seguravam, como se estivessem entrelaçadas. Sobre o que estamos falando? Mãe? O que está acontecendo? O medo começava a corroer os cantos da mente de Clara, e Lucas viu que a verdade estava prestes a se desenrolar como um novelo. Você é filha de alguém que nunca deveria ter entrado na sua vida. A verdade não é bonita, e a família que você pensou que tinha não é a única que existe. Maria disse, e o impacto de suas palavras foi como uma descarga elétrica. Os membros da multidão começaram a cochichar, seus olhares cheios de dúvidas e medo. O pânico começou a se espalhar. Clara estava em choque e Lucas sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Ele sabia que o que fosse revelado mudaria tudo e o tempo estava se esgotando. Mas eu sinto. Vem. Pá. O tempo passou e o medo começou a se espalhar. Clara estava em choque e Lucas sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Ele sabia que o que fosse revelado mudaria tudo e o tempo estava se esgotando. Fecha a terra, começa. O tempo se esgotou! Agora e bem, pensamos então. Foi quando acendeu. Ele perdeu uma pasta gay. Confusão a acender. Sinto que tenho direito à verdade. O que você está escondendo de mim? Clara estava quase gritando, uma mistura de raiva e dor na voz. Lucas queria confortá-la, mas ele também estava perdido. A revelação estava se formando, como uma sombra se arrastando, pesada e devastadora. Gold olhou para Maria e um gesto de entendimento passou entre eles. O que está por vir você não pode mudar, mas pode aceitar. O passado não fica parado e, às vezes, os segredos acabam se revelando quando menos esperamos. Então a atmosfera mudou de repente. Um homem na multidão gritou e todos se viraram. Ela é uma traidora! É por culpa dela que o acidente aconteceu. O homem ergueu o celular com uma foto de Clara e Lucas reconheceu a expressão de Clara na imagem, uma expressão que não deveria estar exposta no mundo. A tensão escalou e Clara ficou paralisada, absorvendo a acusação. Não! Isso não é verdade! A voz dela era um grito, e Lucas queria proteger Clara de todos, do passado, dos segredos e agora de mundo que queria derrubá-la. A confusão se misturou à raiva. O que Maria estava escondendo e por que ela estava sendo chamada de traidora? Lucas, você precisa saber de algo. Você e Clara não são apenas amigos. Há um vínculo que nem vocês percebem. Maria finalmente olhou diretamente para ele e a pressão nos ombros de Lucas aumentou. O sangue dele fervia. Um vínculo? O que isso significava? Como tudo isso estava interligado? A multidão estava
em chamas. E Lucas percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar de uma maneira que ele nunca imaginou. A sirene estava tão próxima que o som soava quase ameaçador. A verdade seria revelada, e ele sentiu que assim que isso acontecesse, nada seria como antes. O choque estava prestes a irromper como uma tempestade. "Ouçam!" Maria gritou, mas não houve silêncio. Todos a olhavam, e na fração de um segundo, Lucas percebeu que as revelações poderiam transformar não apenas a história de Clara, mas a sua também. O que mais estava por trás de tudo isso? E quem realmente era Clara? O burburinho tomou conta dele enquanto a realidade se estreitava, desejando devorar tudo a seu redor. Afinal, a luz na escuridão sempre trazia sombras, e Lucas não sabia se estaria preparado para enfrentá-las. O silêncio se instalou, pesado e desconfortável, quando Maria olhou para Clara. O tumulto da multidão ao redor parecia distante, como um eco abafado. Os sentidos de Lucas estavam em alerta máximo, prontos para qualquer coisa. Ele sentia como se o mundo estivesse se fechando em torno deles, deixando apenas espaço para essa revelação devastadora. "Clara, você precisa ouvir!" Maria insistiu. A voz dela cheia de um peso quase impossível de suportar. A verdade sobre seu pai. A expressão de Clara se transformou em choque profundo, seus lábios murmurando um não quase inaudível. A multidão estava em suspense, os olhares misturando curiosidade e reprovação, mas para Lucas, nada disso importava. Ele só queria que Clara estivesse a salvo, livre de qualquer tormento. Qual verdade? O que está acontecendo? Clara estava à beira das lágrimas, a voz dela quebrando. Tomás a segurava firmemente. Mas Lucas percebeu que a raiva estava começando a se transformar em preocupação. Maria respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Seu pai não se matou em um acidente. Ele foi assassinado! As palavras caíram como um peso nos corações de todos ali. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, enquanto Clara olhava fixamente para a mãe, tentando entender o que estava sendo dito. "Não! Isso não é possível!" Clara gripou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. "Você está mentindo!" Mas havia um brilho nos olhos de Maria, que continha um misto de dor e de determinação. "Clara, ele descobriu algo! Algo que envolvia sua família, e eles não podiam deixar que ele vivesse para contar." Lucas sentiu uma adrenalina pulsando em suas veias. A história estava se desenrolando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que mais Clara não sabia? Mas antes que ele pudesse perguntar, o pânico tomou conta do ambiente. De repente, um grito cortou o ar. Uma mulher na multidão apontava, os olhos arregalados de horror. "Olhem!" Todos se viraram. Na esquina do parque, um homem encapuzado corria em direção a eles, sua presença disparando um alarme interno em Lucas. A expressão da mulher o havia alertado. Ele não sabia o que havia nesse encapuzado, mas a urgência em seu olhar dizia tudo. "Clara, saia daqui!" Lucas gritou enquanto se movia em direção a ela, mas era tarde demais. O homem se aproximou rapidamente e a multidão em volta começou a se dispersar, criando um caos. Clara estava paralisada e Tomás tentou proteger a irmã, mas a figura do homem era ameaçadora. "Você não deveria estar aqui!" O homem gritou,
sua voz cortante como uma faca, e num movimento abrupto, ele puxou algo do bolso. Um objeto reluzente que Lucas reconheceu imediatamente. Uma faca. O tempo parecia desacelerar. Não! Lucas berrou, avançando em direção ao atacante. O coração disparado no peito. A realidade se fragmentava. O medo o consumindo. Mas ele não poderia deixar que Clara fosse atingida. Ele tinha que agir. Mas antes que pudesse alcançar o homem, algo explosivo aconteceu. Uma série de tiros ecoou, ensurdecendo os gritos. O homem encapuzado caiu no chão e a cena parou. O caos reinou e a multidão se dispersou ainda mais em desespero. Lucas se virou, a visão embaçada pela incredulidade. Clara! Ele gritou, mas o pânico havia se instalado completamente. Estava em estado de choque, os olhos fixos na cena que se desenrolava à sua frente. O assaltante estava caído, e no meio da confusão, apareceram figuras de policiais, tomando conta da situação. Mas o que mais chocou Lucas foi o homem que havia disparado. Ele não era um agente qualquer. Era um conhecido deles. Tiago! Lucas sussurrou, a boca seca. O garoto do bairro, sempre ao lado de Clara. O mesmo Tiago que ele nunca pensou que pudesse ser. Envolver em algo tão sombrio. Ele estava parado ali, segurando a arma. A expressão dele é uma mistura de raiva e tristeza. Ferir vocês! Tiago justificou. Mas essas palavras não puderam acalmar o ambiente. A fúria tomou conta do lugar. E Lucas teve certeza de que a história deles nunca mais seria a mesma. Os segredos, as traições, tudo começava a vir à luz. Clara olhou para Lucas, o pânico estampado no rosto. O que está acontecendo? Ela parecia perdida, confusa. E Lucas sabia que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que ele pensava que sabia sobre Clara, sobre todos eles, estava desmoronando. E as perguntas que surgiram agora eram mais do que ele poderia suportar. Que se precisa descobrir a verdade antes de seja tarde demais. A voz de Maria ressoou no fundo, mas não havia tempo. O passado estava se entrelaçando com o presente de uma maneira que ninguém poderia prever. E no meio dessa tempestade, Lucas sabia que havia um mistério ainda maior que os aguardava. Uma reviravolta esmagadora que poderia levar a todos à beira do abismo. Aspirações e pecados de uma família parecia que estavam prestes a se revelar. O que mais estava escondido nas sombras? A tensão pairava no ar, pesada e desconfortável, enquanto Maria olhava fixamente para Clara. O tumulto em torno deles parecia distante, como se o mundo tivesse parado. Lucas sentia seu coração disparar, antecipando o que estava por vir, mas a realidade era muito mais estranha do que qualquer um poderia imaginar. Clara, você precisa ouvir! Maria insistiu, e a multidão hipnotizada aguarda cada palavra. A verdade sobre seu pai. Chega! Clara interrompeu, os olhos marejados. Diga logo, o que você está escondendo? Ele não morreu de acidente. Ele foi assassinado. A afirmação de Maria caiu como uma bomba, ressoando entre os presentes. Murmúrios se espalharam como um fogo no vento. Lucas tentou processar a informação, os detalhes do que ele pensava saber explodindo em sua mente. Não é possível! Clara gritou, a negação preenchendo cada canto da sua voz. Tomás a segurava com firmeza, mas a insegurança dele estava visível. Era como se o chão estivesse esmoronando sob eles. Você precisa entender, Clara.
Ele descobriu algo perigoso, e não podiam deixá-lo sair vivo. O rosto de Maria estava marcado pela dor, mas havia uma determinação ali, algo que indicava que essa conversa era inevitável. No meio disso tudo, o homem encapuzado estava caindo no chão, ainda respirava, seu corpo agitado com a luta pela vida. O pânico tomou conta, e Lucas olhou rápido para Tiago, ainda com a arma na mão, os olhos arregalados por um misto de medo e desespero. O que eles haviam desencadeado? Quem mandou te matar? Tiago gritou. E todos se viraram. Era um grito de guerra. Ou medo? Não se sabia. A luta estava longe de acabada. Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um clarão de luz intensa iluminou o parque. Todos os olhares se voltaram para o céu e um helicóptero surgiu. Planando baixo. Sua silhueta cortando a noite. Os sons das lâminas se misturaram ao caos. E Maria gelou. Lucas sentiu o coração acelerar ainda mais. Eles vieram por causa dela. Uma voz desconhecida se sobressaiu na multidão. Todos viraram a cabeça. E no meio da confusão, uma figura feminina apareceu entre eles. Era Ana, uma antiga amiga de Clara, com um olhar determinado. De que você está falando? Clara gaguejou. Atordoada, sem perder tempo, Ana se aproximou. O que vocês não sabem é que você está sendo observada. Seu pai, ele não era só um pai, Clara. Ele fazia parte de algo muito maior. E antes que Clara pudesse responder, Ana puxou um envelope do bolso e o estendeu para Clara. Leia isso. Você precisa saber. Oh! A verdade, antes que seja tarde. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto Clara hesitava. Ela olhou para o envelope, depois para a mãe. O que mais você esconde de mim, mãe? Não faça isso! Maria gritou. Mas a pressão estava clara. O helicóptero agora pairava como um predador, e os olhos de todos estavam fixos em Clara, aguardando sua decisão. Ela parecia entrar em colapso, a dor e a confusão transbordando em seu rosto. Eu não consigo! Clara murmurou. Uma mistura de dúvida e fúria a corroendo por dentro. Então, como se o tempo estivesse em desaceleração, ela rasgou o envelope e começou a ler. A cada palavra, as expressões ao redor mudavam. O que Clara publicou ali não era apenas um papel. Era o vetor de uma revelação que poderiam alterar tudo. Seu olhar se transformou de confusão para horror. Um grito silencioso que buscava escapar. Isso não pode ser verdade, ela disse, seu corpo trêmulo. Como você pôde esconder isso de mim? E então, o que todos temiam se concretizou. Ana, com um sorriso sombrio, puxou a coberta de todo o lado da verdade. Desculpe, Clara, mas somos mais do que você imagina. Há mais entre nós. Uma ligação que você precisará enfrentar. O silêncio se estabeleceu. Todos sentiram o peso da revelação. Os sentimentos borbulhavam, a traição, a dor, mas havia um elemento mais aterrador. Lucas, com a mente acelerada, começou a juntar as peças que estavam perdidas. Uma ligação? Do que você está falando? Lucas interpelou, mas, enquanto as palavras saíam, sua mente tateava na escuridão da revelação. Clara, não, isso, não. Estamos em perigo, Clara. Você não tem ideia. Ana insistiu. A urgência sem limites. O mundo que você achava que conhecia é uma fachada. E naquele instante, Clara sentiu o chão abrir sob seus pés. O que mais eles ocultavam? O que e em quem ela poderia confiar? Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, misturando-se com o medo que a consumia. Analisando a cena de caos diante deles, Lucas percebeu que a história que ele acreditava saber
havia finalmente rompido. A ligação estava prestes a mudar tudo. E a questão era: o que poderia acontecer agora? As sombras que antes eram familiares, agora pareciam não ter fim. A única certeza era que a verdade poderia os devorar. E o que viriam a descobrir depois estava além de qualquer imaginação. Enquanto Clara olhava fixamente para o envelope rasgado em suas mãos, uma nuvem de confusão e raiva pairava sobre ela. Ela queria gritar, mas suas palavras se perderam no ar pesado. O que está acontecendo, Ana? O olhar dela buscava repouso em alguém, mas todos estavam tão perdidos quanto ela. Então, um grito irrompeu da multidão. Olha! Todos se viraram, e Lucas também. No final do parque, algo se movia entre as árvores. A silhueta do homem encapuzado, que mal conseguia ficar em pé, começou a se levantar. Sua mão se esticou em direção a animais feridos, e Lucas sentiu o estômago revirar. O que ele estava fazendo ali, ainda à espreita? Ori! Lucas gritou, sem pensar duas vezes. Fortes instintos de proteção o dominaram. Ele não queria ver ninguém se machucar, e o clima de confusão e tensão aumentava a cada segundo. Mas antes que pudessem reagir, houve uma explosão ensurdecedora, varrendo as sombras do parque. O chão tremeu sob eles, e uma nuvem de fumaça e poeira subiu, obscurecendo tudo ao redor. Clara se cobriu, e Lucas a puxou para longe do caos. Quando a fumaça começou a se dissipar, Lucas olhou novamente e viu: o homem encapuzado estava caído. Mas não só ele, havia mais na cena. Uma figura que Lucas reconheceu. Era a mãe de Clara, Maria, cercada por homens de preto, mas algo estava errado. Elas estavam apontando armas e havia uma tensão em sua expressão que Lucas nunca havia visto. Maria! Clara gritou, correndo em direção à mãe. Mas Lucas a segurou. Espere! Não vamos correr para os braços deles! Os olhares se cruzaram e o terror se misturou à frustração nos olhos de Clara. No momento em que Maria se virou, visivelmente abalada. Clara! Isso não é o que parece! A voz dela tremia, mas o pânico era claro. Então, me diga o que é! Clara exigiu, a dor em sua voz, ecoando pelo ar. Mas antes que alguém pudesse explicar, um homem de terno escuro empurrou Maria para o lado, avançando em direção a Clara e Lucas. Você precisa ir! Agora! Ele gritou, mas o tom de urgência na voz dele não era apenas para protegê-los. Era também uma ordem de quem se sente no controle. Deixe minha mãe em paz, Clara gritou, impotente entre o pânico e a necessidade de proteger Maria. Nesse momento, um outro membro do grupo dos homens de preto deu um passo à frente. A verdade vai ser revelada! Clara, tudo o que você pensa que sabe está prestes a mudar, ele disse, e então pressionou um botão no seu comunicador. O que mais Lucas poderia esperar? O tempo parecia parar quando uma série de veículos surgiram. Luzes vermelhas piscando, cercando o parque como predadores atrás de sua presa. Não! Lucas sussurrou, a inquietação crescendo. A próxima frase começou a se formar nos lábios de Clara, mas ao invés disso, um disparo ecoou. A multidão gritou e Lucas virou-se, esperando ver o homem encapuzado ainda em pé. Mas o olhar dele se fixou na diferença do que havia acontecido. A pessoa que havia sido ferida não era o homem, era Tiago. Ele estava caído, suas mãos agarrando o lado da barriga, onde a camisa rapidamente começava a se manchar de vermelho. Tiago! Clara gritou, o pânico rompendo todos os limites em sua voz. Clara, não! Lucas a puxou novamente. Mas era tarde demais. Ela correu até ele.
seu amigo caindo em um mar de dor e confusão. O olhar de Lucas se lançou em um turbilhão de sentimentos. O que estava acontecendo? Por que todos estavam em perigo? Enquanto isso, a figura de Maria se distanciava, seu olhar agudo se focando no homem de terno. Você não deveria estar aqui. O que fizeram com ele? A resposta que ela buscava nunca chegaria. No entanto, antes que Lucas pudesse processar a imagem à sua frente, ou se perguntar sobre suas próprias escolhas, o homem se posicionou em um tom baixo e ameaçador. Isso é apenas o começo, Maria. Você colocou todos em risco. As palavras dele reverberaram como um eco de uma tragédia ainda por vir. Clara agora estava em seu próprio mundo, segurando Tiago, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E enquanto o caos aumentava, Lucas percebeu que aquele momento era um divisor de águas. Ele olhou para Clara e depois para Maria, sabendo que a conexão entre mãe e filha agora parecia mais frágil do que nunca. Clara, escute, ele começou. Mas a voz dela se elevou, chamando a quem sabia que era seu amigo. E a negação, a dor era palpável. Não, não, não! Tiago, fique comigo! Estou tão perto da verdade, a revelação ainda pairando no ar. O que poderia ser pior? O que eles não sabiam? E já, em instantes, o mundo estava desmoronando ao redor deles. E tudo ainda pioraria. O tempo estava se esgotando e as respostas mais sombrias estavam à vista, formando uma nova tempestade. Clara estava em choque, a dor evidente em seu rosto enquanto segurava Tiago. E o pânico estava misturado ao desespero da cena em volta. O barulho ao redor parecia distante, quase como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Lucas sentia o coração disparar. Como poderia ter chegado a esse ponto? O homem caído ao chão, a multidão em estado de alerta. Tudo parecia uma cena de um pesadelo. Tiago, não, por favor! Clara chorava, as lágrimas escorrendo pelo rosto, fazendo-a parecer ainda mais frágil. Lucas se sentiu impotente. Ele queria ir até ela, mas a pressão da situação o mantinha paralisado. Então, uma movimentação chamou a atenção de todos. A figura da mãe de Clara, Maria, começou a se afastar dos homens de preto, com um olhar desesperado. "O que vocês fizeram?" ela gritou, sua voz preenchida de fúria e medo. Lucas não podia acreditar. Maria parecia ter controle sobre a situação, mas agora estava perdida como todos os outros. De repente, a calmaria foi quebrada novamente. Uma porta da van se abriu com um estrondo, e uma mulher, vestida de forma elegante, emergiu carregando uma pasta. Ela tinha uma presença intimidante, e os homens de preto lhe prestaram atenção imediatamente. "Basta! Nós não podemos ficar aqui!" A voz dela era firme, mas havia um temor. O plano precisa mudar. Todos se viraram e Lucas sentiu um aperto no peito. Quem era essa mulher e o que ela sabia? A expressão no rosto de Clara se transformou, imediatamente reconhecendo a figura à sua frente. "Doutora Helena?" A voz dela era quase um sussurro, uma ponte conectando passado e presente. "Clara, você precisa saber a verdade. É mais complicado do que você imagina." Helena olhou nos olhos de Clara, e ali havia uma mistura de preocupação e urgência. Mas antes que pudesse continuar,
Uma explosão de vozes na multidão fez todos se virarem novamente. Vocês não podem! Uma voz ecoou e um homem que Lucas não viu se aproximou, suando e com um olhar frenético. Era um colega de Clara, alguém da escola, e sua expressão estava repleta de terror. Vocês não conseguem fugir do que aconteceu. A verdade está vindo à tona. O caos na multidão começou a se intensificar. Dentro daquele turbilhão, Clara olhou para Lucas e ele viu o desespero em seus olhos. Qual verdade, Clara? O que essa mulher sabe que nós não sabemos? Ele estava sentado no limite, impotente, mas determinado a entender tudo. Eu só quero que você se mantenha a salvo! Clara exclamou, o medo quase sufocante. Mas o que aconteceu? Em seguida, golpeou a todos como um relâmpago. A mulher avançou rapidamente e, em um movimento brusco, abriu a pasta em direção a Clara. Dentro havia documentos, fotos, e então uma delas caiu no chão, virando-se com a face para cima. Era uma imagem em que Lucas congelou. Clara, em um evento de gala, sorrindo ao lado de um homem desconhecido. Mas não era qualquer homem. Lucas reconheceu aquele rosto, mesmo que distorcido pela mancha do tempo. Era o pai de Clara. Não pode ser! Clara sussurrou, a expressão dela se transformando em raiva. Você está mentindo! Eu não estou mentindo! Helena respondeu, sua voz ressoando com verdade. Você precisa entender, Clara. Ele estava envolvido em algo que você não pode imaginar. A multidão, agora em Sória, começou a gritar. De ambiente se tornou um alvoroço. O homem caído agora estava se contorcendo como se tentasse levantar. A cena era caótica e desesperadora. Em meio ao grito e à confusão, Lucas lançou um olhar para Clara e percebeu a mudança. Ela estava com os punhos cerrados, os olhos cheios de determinação. Ali, em um instante, a fragilidade de antes havia se transformado em uma coragem feroz. E antes que alguém pudesse interferir, Clara gritou: se meu pai realmente estava envolvido nisso, eu preciso descobrir. Eu não vou ser silenciada. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O encapuzado que estava caído do chão mostrava sinais de que estava acordando, mas sua expressão era diferente. E olhou para Clara e, em um grunhido, murmurou algo que ninguém esperava ouvir. Clara, você é a chave. O quê? Lucas mal podia acreditar nas palavras. A tempestade que se formava agora parecia ainda mais intensa. E a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que mudaria tudo. Clara estava mais conectada àquele mundo sombrio do que jamais poderia imaginar. E Lucas percebeu que eles estavam no centro de uma história muito maior. Clara! Ele começou a dizer, mas ela não parecia ouvir. A multidão sussurrava incessantemente, e a presença de Helena o cercava como uma sombra. O que mais eles estavam escondendo? E como isso poderia impactar não apenas Clara, mas também a vida de todos ao seu redor? O passado estava se revelando de maneira obscura, e o que eles ainda não sabiam era que a chave para tudo poderia estar do lado de fora ou mesmo bem diante deles. Aquela frase ecoava na mente de Lucas, enquanto o futuro se tornava cada vez mais aterrador. Clara estava completamente paralisada, as mãos tremendo enquanto olhava para Tiago, caído no chão, com a vida escorrendo entre os dedos. A cena era um verdadeiro pesadelo. O som da multidão que antes parecia distante,
agora ecoava como uma tempestade. Lucas se aproximou, sentindo um nó na garganta, um aperto no peito. O que ele poderia fazer? A impotência o consumia, mas a determinação crescia. Ele precisava agir. Clara, precisamos chamar ajuda! Ele gritou, os olhos fixos no rosto dela, agora em um misto de desespero e raiva. Mas Clara parecia absorvida em seu próprio mundo, apenas segurando Tiago, como se pudesse parar a dor com suas mãos. Eu não posso perder ele. Não posso! A voz dela estava repleta de desespero. As lágrimas escorriam pelas bochechas, refletindo a luz das sirenes que começavam a se aproximar. O pânico era palpável. Naquela fração de segundo, uma onda de coragem invadiu Lucas. Ele se virou para os homens de preto, agora em um estado de alerta. Algum de vocês sabe dar primeiros socorros? Ele precisa de ajuda imediata. A urgência em sua voz tomou conta do ambiente. Os homens hesitaram. A tensão era clara enquanto olhavam para Maria, que parecia sentada em um turbilhão de emoções. Helena, a mulher que trouxera os documentos, deu um passo à frente. Eu posso ajudar. Só preciso que ele seja colocado em uma posição adequada, falou com uma firmeza que era quase mágica. Lucas e Tomás se apressaram, ajudando a deitar Tiago, enquanto Clara não conseguia desviar o olhar. O medo que antes a dominava agora se unia à esperança, mas ela não tinha certeza se era forte o suficiente para aguentar mais uma dor. A cena parecia uma corrida contra o tempo. Helena começou a trabalhar, suas mãos experientes se movendo com eficiência. Lucas manteve seu foco em Clara. Ele sabia que aquela situação a devastaria se Tiago não saísse dali. Clara, escute! Ele disse, puxando a atenção dela. Preciso que você fique forte. Por Tiago. Ele precisa de você agora. As palavras pareciam ressoar dentro dela. Clara respirou fundo e afastou as lágrimas. Sim, eu não vou deixar. Eu não vou deixar que ele morra. A determinação brilhou em seus olhos e Lucas viu uma nova força brotar dentro dela. O que Helena falou em seguida iria balançar o mundo deles. Clara, o que estou prestes a te contar é sobre seu pai e seu envolvimento com tudo isso. É um peso que você precisa carregar. Mas você não pode se esconder da verdade. O clima estava pesado. A multidão só aguardava por uma palavra. Um gesto, enquanto Tiago lutava pela vida e Helena explicava a conexão entre os eventos, Lucas sentiu um aperto no peito. Ele sabia que as verdades estavam prestes a ser reveladas. E tudo mudaria. Clara olhou para Lucas, buscando conforto. Você vai ficar ao meu lado, não vai? Sempre, ele respondeu em um sussurro, a determinação fazendo o que podia para aquecer a atmosfera gelada que o cercava. Finalmente, as sirenes pararam. A equipe de emergência chegou, trazendo com eles a promessa de socorro. E naquele instante, sob a pressão da incerteza, Clara sentiu os elos de amizade e amor que os uniam. Uma sensação de comunidade, mesmo em meio ao caos. Tiago foi levado. Clara hesitou, mas uma parte dela sabia que precisaria enfrentar os sussurros da verdade, que estavam apenas começando a emergir. Vamos, Clara! Temos um longo caminho pela frente. Lucas sussurrou, e juntos eles se afastaram, prontos para descobrir o que mais o futuro tinha reservado. E embora a tempestade tivesse dissipado, ela deixou para trás um eco de mistério e interrogações. O que mais eles não sabiam?
O que mais estava à espreita nas sombras? Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, você precisa se inscrever agora! Não perca as próximas histórias exclusivas que virão por aí. Esmague esse botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e garantir que você sempre receba nossos conteúdos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Teremos saber tudo! E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de fortalecer nossa comunidade.